E aí, galera, nutricionista Guilherme Rossi, mais uma vez. Hoje eu queria falar de uma coisa que é bem interessante e, assim, praticamente todo mundo que vem no consultório apresenta esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento, que é o seguinte: doutor, arroz engorda? Não só arroz, mas qualquer outro alimento aí a gente pode encaixar dentro desse contexto. Batata, macarrão, até o açúcar a gente pode encaixar dentro desse contexto que eu vou explicar agora. Não, nenhum alimento tem capacidade de engordar ou emagrecer. Se você vai engordar ou se você vai emagrecer, depende de um contexto geral muito maior do que simplesmente incluir ou excluir algum alimento da sua dieta. Então, por exemplo, o arroz vai te engordar se você tiver um excesso de calorias dentro da sua dieta, no contexto diário, num contexto semanal, num contexto mensal ou até mesmo num contexto anual, tá entendendo? Então, por exemplo, você vai comer ou deixar de comer arroz em um determinado dia, pouco importa, se você, porque perante o total de calorias que você vai ingerir dentro daquele dia. Então, vamos supor que você controle a sua alimentação o dia inteiro, você coma muitos legumes e verduras, frutas numa quantidade controlada, né? As suas calorias, no geral, elas estão dentro do controle, e aí você inclui o arroz na última refeição. Isso vai te engordar? Não, se tiver dentro do seu valor calórico adequado, que promova um balanço energético negativo, tudo bem. Agora, o que é esse balanço energético? É exatamente essa relação entre quanto você ingere e quanto você gasta. Um balanço energético negativo significa que você está gastando mais calorias do que você está ingerindo. E isso, consequentemente, vai fazer com que o seu corpo vá buscar energia nas reservas, né? E aí você tem vários tipos de reserva. Você tem reserva de carboidratos, por exemplo, que pode ser a própria quantidade de glicose que você tem no sangue, glicogênio muscular, glicogênio hepático. Você tem reserva de proteína, que vão ser os seus músculos. E até em casos mais extremos, o seu corpo ele vai quebrar de outros tecidos que não os músculos para conseguir proteínas. E você tem também as gorduras, né? Que é o famoso tecido adiposo, que se a gente pudesse, a gente faria nosso corpo buscar toda a energia possível vindo somente das gorduras. Mas infelizmente isso não é possível. Que dirá queima local, né? Ah, eu preciso perder gordura do abdômen. Paciência, você tem que perder gordura como um todo para o seu corpo buscar a gordura do seu abdômen. Não vai ser uma cinta modeladora ou um gel redutor de medidas que vai fazer com que o seu corpo vá buscar essa falta de energia, né, que você não deu na alimentação. Ele não vai buscar isso só na sua barriga, infelizmente, né? Infelizmente, a gente não tem como direcionar isso ainda. Um dia eu tenho certeza que a tecnologia vai chegar lá, mas por enquanto, saiba que, a comida está pronta. Dependemos de um contexto geral muito mais complexo do que simplesmente analisar um alimento que você deixa de comer ou come, né? Isso vale para todos. Agora, por que existem alguns alimentos que não são recomendados para quem quer emagrecer e alguns alimentos não são recomendados para quem quer engordar? É bem simples, por dificultar muito. Então, por exemplo, se você quer encher sua barriga com, vamos dizer que você tem um limite diário de 2.000 calorias, e para isso você tem uma tal refeição no seu dia que tem em torno de 400 calorias, certo? Para facilitar a matemática aqui. Para você alcançar essas 400 calorias com açúcar, simplesmente, né? Você vai usar muito pouco açúcar e você vai alcançar essa quantidade de calorias. Agora, se você usa um equilíbrio entre uma fonte de proteína, alguns legumes e verduras e um pouco de arroz, você com certeza vai conseguir montar um belo prato com 400 calorias. E na prática, sabe o que eu vejo? A maioria das dietas que eu prescrevo com o objetivo de perda de peso, principalmente a primeira delas,
A maioria eu recebo mensagens do tipo: nossa, tudo isso? Posso comer tudo isso mesmo? Tem certeza que eu não vou engordar? Exatamente porque a pessoa está acostumada a comer alimentos que são muito densos em caloria, né? O que é essa densidade calórica? É exatamente isso, você comer um alimento muito pequeno, que ocupa muito pouco espaço dentro de você e que te traz muitas calorias. Quem quer emagrecer tem que buscar exatamente o oposto disso, né? Tem que buscar um alimento que te traga muito volume, poucas calorias. E já o caso oposto para quem quer engordar, não é que quem quer engordar tem que buscar açúcar, né? Pelo amor de Deus, senão vai engordar a gordura só, né? A gente quer, quando a maioria das pessoas que buscam engordar não buscam ganhar gordura. Mas isso significa que a gente tem que buscar alimentos que vão entregar essas calorias de uma forma mais fácil, porque senão você também não consegue alcançar o valor calórico necessário para promover aquele balanço energético positivo que eu tinha falado, né? O balanço energético positivo é você ingerir mais calorias do que o seu corpo gasta, né, para se manter vivo. Então, um bom exemplo para ser utilizado como fonte de carboidrato, por exemplo, para quem quer ganhar peso, é mandioca. Mandioca é um alimento que é muito rico em carboidratos, né? Tapioca, que todo mundo usa aí para dieta de emagrecimento, é péssimo, porque é muito rica, muito densa em calorias e em carboidratos. Mas para quem quer engordar, quem quer ganhar massa, se torna uma boa opção, exatamente por causa disso, porque você não precisa encher sua barriga. Geralmente, quem vem fazendo dieta para ganho de peso, está com a barriga cheia o dia inteiro, né? Então, a tapioca acaba se tornando uma opção excelente, porque você come pouco. Uma tapioca pequena dessa aqui vai ter o mesmo tanto de carboidrato que um prato cheio, lotado de arroz. Então, mais ou menos essa é a visão que você tem que ter e entender que nenhum alimento vai trazer ganho ou perda de peso. O que vai definir se isso acontece ou não é um contexto geral. Então, por que eu falei dia, mês, ano? Porque, por exemplo, vamos analisar, a gente tem que pensar a longo prazo, galera. A gente não pode pensar essa refeição hoje. A gente não pode pensar só assim. A gente tem que abrir e pensar, porque mais importante do que quanto você come em uma refeição é quanto você come no dia. Mais importante do que o quanto você come no dia é quanto você come na semana. Mais importante do que o quanto você come na semana é quanto você come no mês. E assim por diante. Então, pensando no longo prazo, não adianta nada você, por exemplo, controlar uma semana e ser muito restrito nela, e aí você pega e na outra semana você compensa tudo que você deixou de comer na semana passada. Entendeu? Aí o que vai acontecer? O seu balanço energético da semana vai ser positivo. Então pode ter tido 1, 2 ou 3 dias aí que você até perdeu peso, aguentou fazer a dieta, mas nos outros você teve um balanço positivo muito maior e acabou compensando toda a perda que você teve naqueles outros dias. Tá entendendo mais ou menos onde que eu quero chegar? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que assim são coisas um pouco complicadas para quem é leigo entender, mas eu tentei explicar da melhor forma possível. E se você ainda tiver alguma dúvida, é só escrever aí embaixo, vou responder, a gente conversa. E qualquer coisa eu gravo mais um vídeo para falar desse assunto. Beleza? Galera, valeu aí por acompanhar. Se você tiver alguma sugestão aí para algum assunto dos próximos vídeos, é só deixar aí embaixo também. A gente vai se falando, beleza? Valeu!